Meus queridos irmãos, vamos abrir a palavra de Deus no Evangelho de Mateus, no capítulo 11. Eu quero ler a partir do verso 7. Ao partirem, Jesus começou a falar às multidões a respeito de João. Que fostes ver no deserto? Um caniço agitado pelo vento? Mas o que fostes ver? Um homem trajado de roupas finas? Aqueles que vestem roupas finas estão nos palácios dos reis. Então o que fostes ver? Um profeta? Sim. Vos digo, e muito mais do que um profeta. Este é aquele de quem está escrito: estou enviando à tua frente o meu mensageiro, que preparará o teu caminho diante de ti. Em verdade vos digo, que entre os nascidos de mulher não surgiu outro maior que João Batista. Mas o menor no reino do céu é maior do que ele. E desde os dias de João Batista até agora, o reino do céu é tomado à força. E os que se utilizam da força apoderam-se dele. Pois todos os profetas e a lei profetizaram até João. E se quereis dar crédito, é ele, o Elias, que havia de vir. Quem tem ouvidos, ouça. Pai querido, em cuja presença nos encontramos, neste lindo lugar consagrado ao teu santo nome. Nesta noite, quando aqui nos reunimos como teu povo, depois de termos louvado o teu nome, depois de ler a tua palavra, devolver ao Senhor os nossos dízimos e entregar ao Senhor as nossas ofertas, pedimos-te agora que o Senhor prepare o nosso coração. Que a tua palavra, que é poderosa, que é inerrante, que é capaz de dividir juntas e medulas, alma e espírito, e apta a discernir os pensamentos e propósitos do coração, que ela fale ao nosso coração. Que os nossos ouvidos e corações estejam atentos à tua voz. E que as palavras dos meus lábios e o meditar do meu coração sejam agradáveis em tua presença, ó Senhor, rocha minha e redentor meu. Amém. Mais que profeta. Hoje, no dia do pastor, especialmente no meio batista, o segundo domingo de junho, comemora-se o dia do pastor. E pensando nesta data, eu quero trazer à igreja uma reflexão sobre um grande pastor, um grande profeta, que foi João Batista. No Evangelho de João, no capítulo 1, a partir do versículo 19, nós vamos encontrar no texto que os fariseus enviaram até João o Batista mensageiros, emissários, com a seguinte missão:
descobrir quem era aquele homem. Quem era João, o imersor, João, o Batista, João, o que mergulhava as pessoas no Rio Jordão. E de acordo com o texto joanino, aqueles emissários, compostos de sacerdotes e levitas, foram até João e fizeram duas perguntas a ele. A primeira, quem és tu? E o texto de João nos relata que ele não disse, eu sou filho de Zacarias e Isabel. Ele respondeu de forma muito estranha. Ele disse, eu não sou o Messias. Ou seja, se vocês estão procurando o Messias, bateram na porta errada. Eu não sou. E de acordo com o texto joanino, os emissários insistiram. Mas se tu não és o Messias, quem tu és? Tu és Elias? E a Bíblia nos diz que João Batista respondeu não. Ele respondeu, não sou. E eu fiquei pensando a respeito deste grande homem, João Batista. Nos dias que estamos vivendo, seria até natural que alguns dissessem assim, eu sou o Messias, porque tem alguns pregadores por aí que estão dizendo, eu sou o Messias. Aliás, alguns até questionam o ensino do Messias, do Cristo. Um dia desses eu estava assistindo a um vídeo do grande erudito, pastor Luiz Saião, um grande erudito das Escrituras. Ele estava falando, inclusive, aqui no interior do Maranhão, num treinamento a pastores e líderes. E ele falava daquele texto do primeiro milagre que Jesus realizou nas bodas em Caná da Galileia. E ali Jesus transformou, naquele casamento, faltou vinho e ele transformou água em vinho. E dizia aquele expositor da palavra que Jesus transformou água em vinho. Aí levantou-se lá um irmão, um líder, e disse, mas isso está errado, Jesus não transformou água em vinho, porque Jesus não ia tomar vinho, como é que Jesus transformou água em vinho? Aí o pastor Saião argumentou, não, mas o texto diz que Jesus transformou água em vinho. E há outro texto que diz que Jesus foi acusado de comilão e beberrão e ele nunca se defendeu. Aí aquele irmão ficou tão indignado e disse, não, mas Jesus não tomou vinho. E o Luiz Saião dizia, mas meu irmão, ele transformou água em vinho, ele tomou vinho com seus discípulos. Aí aquele irmão se levantou e disse, mas não devia. Não devia ter tomado. Veja bem. Aí vão os mensageiros procurar João, o imersor, o Batista, o mergulhador, e perguntam, você é o Messias? Tu és o Messias? Ele disse, não. Eu não sou o Messias. Vocês bateram na porta errada. Então se tu não és o Messias, tu és Elias. Ora gente, Elias foi um grande profeta. Um dos maiores do Velho Testamento, um profeta extraordinário, tão extraordinário que deixou um discípulo chamado Eliseu, que Eliseu, a única coisa que pediu ao seu discipulador foi esta, dá-me porção dobrada do teu espírito. Meus irmãos, se você tivesse a oportunidade de ter sido um discípulo de Jesus aqui na terra, se você tivesse andado com Jesus nas terras poeirentas da Palestina, se você tivesse convivido com ele durante 3 anos, o que você pediria a Jesus? O que você pediria para Jesus? Senhor, me ensina a multiplicar os pães. Eu gostei daquele milagre. Como é que o Senhor fez? Como foi que o Senhor multiplicou os pães e os peixes? Talvez um outro dissesse assim, Senhor, eu quero aprender a andar sobre as águas. Como foi esse truque aí? Eu quero aprender a andar sobre as águas.
O outro discípulo poderia dizer: eu quero que o Senhor me ensine a ressuscitar os mortos, como o Senhor fez com Lázaro, como o Senhor fez com o filho da viúva da cidade de Naim. Eu ia ser muito famoso. Alguém morresse e iam bater na minha porta. Chama aí o pastor fulano, porque ele ressuscita os mortos. Interessante isso. Quando você lê as Escrituras Sagradas, você não vê os discípulos de Jesus perguntando a ele: Senhor, me ensina a multiplicar os pães, me ensina a andar sobre as águas, me ensina a ressuscitar os mortos. Os discípulos fizeram um pedido para Jesus. Chegaram para Jesus e disseram assim: Senhor, ensina-nos a orar, como João, esse João o Batista, ensinou os seus discípulos. E aí está a resposta de tudo. Porque eles viram Jesus orando, eles perceberam Jesus orando, eles queriam aprender a orar como Jesus orou. E aprendendo a orar como Jesus orou, eles iriam andar sobre as águas, eles iriam ressuscitar os mortos, eles iriam multiplicar os pães, eles iam fazer coisas extraordinárias, até porque Jesus disse isso: obras maiores vocês farão. Então, quando aqueles emissários dos fariseus chegaram a João Batista e perguntaram: tu és Elias? Ele diz: não sou. Mas ele podia ter dito: eu sou Elias, até porque Jesus, no texto que eu acabo de ler de Mateus, Jesus disse: este é o Elias que havia de vir. Há contradição no texto sagrado. Há uma seita que ensina que há reencarnação, e um dos textos que eles usam para ensinar sobre a reencarnação é exatamente esse, que Jesus disse que João Batista era o Elias. Então usa esse texto das Escrituras para dizer: se Jesus disse que João era Elias, João era Elias. Onde há contradição? Nenhuma. Porque nós somos aquilo que fazemos. João Batista não era Elias pela diversidade das pessoas. João era João, Elias era Elias. Mas João Batista era Elias, porque João Batista executava as ações de Elias, no poder que Elias tinha. Nós somos aquilo que nós fazemos, é a nossa essência. João Batista poderia ter dito: eu sou filho de Zacarias e Isabel. Mas ele preferiu dizer: eu não sou o Messias, eu não sou Elias. Mas os emissários insistiram: tu és o profeta? E ele foi mais lacônico: não. Poderiam dizer: tu és Daniel. Daniel foi um profeta extraordinário, um homem das visões, das interpretações. Tu és Ezequiel, o profeta extraordinário nas mãos de Deus, que profetizou sobre os ossos secos e eles reviveram. Tu és Jonas, que com uma pregação converteu uma cidade inteira. Essa semana eu estava lendo o texto do Velho Testamento, a história do rei Acabe. Acabe foi um rei mau, um rei de Israel, casado com aquela mulher terrível chamada Jezabel. Por aí você já tira, era maldade junto com maldade. E na época do rei Acabe, rei de Israel, ele tinha a seu serviço 400 profetas. E ele então estava vivendo uma época de calmaria, não estava guerreando com ninguém. Aí ele resolveu guerrear contra a Síria. Então ele chamou o rei Josafá, do rei de Judá, que era seu compatriota, pediu conselho a ele: Josafá, eu quero guerrear contra a Síria, o que é que você acha? Aí Josafá disse: olha, eu estou contigo, nós estamos juntos nisso aí. Mas eu sugiro que você consulte o Senhor, consulte os profetas do Senhor.
Ele disse, tudo bem. Então ele chamou os 400 profetas a seu serviço. E todos os 400 profetas disseram, pode ir à guerra, serás bem-sucedido. Aí Josafá disse, mas se eu fosse você, eu consultava o profeta Micaías. Chama Micaías. Não é Miqueias, era Micaías. Aí o rei disse, eu não chamo não. Porque todas as vezes que eu chamo esse profeta, ele só profetiza coisa ruim a meu respeito. Ele só diz coisa ruim, não vou chamar. Disse, chame, é melhor. Aí foram chamar Micaías. Então, os assessores do rei chegaram, parece que não muda, né? Os políticos são os mesmos em todas as épocas. Chegaram para Micaías e disseram assim, olha, você vai chegar diante do rei, os 400 profetas já disseram que o rei será bem sucedido. Diz a mesma coisa. Que custa tem você dizer a mesma coisa? E Micaías disse, só direi aquilo que o Senhor me mandar dizer. E quando Micaías chegou lá diante de Acabe, Micaías disse, você vai entrar pelo cano. E ele disse, está vendo? Por isso que eu não queria chamar. E o rei Acabe foi para a guerra. E disfarçou-se. Ninguém podia saber que ele era o rei. Ele se disfarçou de um soldado comum. E um inimigo jogou uma flecha assim, aleatoriamente. Adivinha onde a flecha foi bater? No meio da couraça do rei Acabe. E ele foi ferido mortalmente. O grande padre Antônio Vieira disse que os profetas se medem, ou nós podemos identificá-los de 3 maneiras. Pela visão, pelo coração ou pelos sucessos. Pela visão, porque o profeta é vidente. No Velho Testamento, o termo mais comum que se usava para o profeta nos primórdios era vidente. O profeta via. Deus falava com ele em sonhos. E o profeta prognosticava. O profeta predizia. E as coisas aconteciam conforme o Senhor havia dito. E é interessante que lá no Velho Testamento, no capítulo 18 de Deuteronômio, nós encontramos esta palavra maravilhosa. Quando o profeta falar em nome do Senhor e a palavra não se cumprir, nem acontecer como foi falado, é porque o Senhor não falou essa palavra. O profeta falou por arrogância, não o temerás. Então nós estamos agora diante de 400 profetas que disseram, vai à batalha. E um disse, não vai. O Senhor não mandou. E o rei Acabe foi pela maioria. Preste bem atenção, povo. E nós batistas somos um povo democrático, governo congregacional. E nós decidimos todas as coisas por maioria de voto. E há um ditado popular que diz que a voz do povo é a voz de Deus. Vox populi, vox Dei. Nem sempre a maioria está certa. Às vezes, um voto contra. E há um caso numa igreja batista, em que um voto contra é suficiente para derrubar o voto da maioria, quando nós vamos receber alguém na membresia da igreja. Alguém diz, eu quero me congregar aqui, eu quero me tornar membro desta igreja. E toda a igreja vota favoravelmente, menos um irmão. Ele se levanta e diz, eu sou contra porque eu conheço esta pessoa, e essa pessoa não tem uma vida condigna com o evangelho de Cristo. E eu posso provar isso. Neste momento, a palavra daquele irmão vale mais do que a palavra de todos, como a palavra do profeta Micaías. Não é a quantidade de profetas, mas é a qualidade. O profeta não é medido pela quantidade, mas pelo peso. No dia 9 de agosto de 1980, eu fui ordenado ao ministério pastoral num culto público em ação de graças
na primeira igreja batista de Engenho do Meio. E naquela oportunidade, o orador da ocasião foi o meu sogro, pastor Paulo Weiler da Silva. E naquela ocasião ele pregou com base em Provérbios, capítulo 16, versículo 2. Todos os caminhos dos homens são puros aos seus olhos, mas o Senhor pesa o espírito. E o título do seu sermão foi: Vale quanto pesa. O Senhor pesa o espírito. Não é a quantidade, mas é o que nós pesamos diante do Senhor. Micaías sozinho pesava mais do que os 400 profetas. Vale quanto pesa. O Senhor pesa o espírito. E eu nunca me esqueci daquelas palavras. O Senhor pesa o espírito. O verdadeiro profeta é aquele que aquilo que ele prognosticou sucede. Os emissários então disseram: tu não és Elias. E quem tu és? Cansados finalmente os embaixadores de lhes perguntar, e ele não era o Messias, não era Elias, não era profeta, pediram-lhe finalmente que ele lhes dissesse o que ele dizia a respeito de si mesmo. A primeira pergunta foi esta: quem és tu? Ele disse: eu não sou o Messias, eu não sou Elias, eu não sou o profeta. Então perguntaram: o que é que tu dizes a respeito de ti mesmo? É interessante, não é? O que nós dizemos a respeito de nós mesmos. Aliás, muitos de nós temos uma visão ideal de nós mesmos, né? A gente sempre pensa aquilo que nós somos mais do que nós realmente somos. E quando nós somos assim, nós mentimos para nós mesmos e para as pessoas que nos perguntam: quem és tu? O que tu dizes a teu respeito? Então, quando os emissários perguntaram: o que tu dizes a teu respeito? Ele disse: eu sou a voz do que clama no deserto. Ele respondeu dizendo: eu sou aquilo que eu faço. E a minha função é anunciar o caminho daquele que virá atrás de mim. Eu sou a voz. Nós somos aquilo que nós fazemos. E ele estava citando um outro profeta, o profeta Isaías. Eu sou a voz do que clama no deserto, endireitai o caminho do Senhor. Interessante isso. João Batista era modesto. Ele disse: eu não sou profeta. Mas Jesus disse: ele é profeta. E ele é mais do que profeta. Ninguém foi maior do que João Batista. E sabe por que João Batista foi mais do que profeta? Primeiro, porque sendo profeta, disse que não era, porque não se considerava digno de ser profeta. Todos aqueles que se consideram dignos para a obra do Senhor, não são chamados pelo Senhor. Se você examinar as Escrituras, vai perceber que teve gente que se aproximou de Jesus para ser seu discípulo. E Jesus, ao invés de convidar, dizia assim: as raposas têm seus covis, as aves do céu têm seus ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. E ao invés de receber as pessoas que o procuravam para ser discípulos, ele mesmo ia atrás. E foi atrás de homens que estavam trabalhando e que ninguém os chamou para ser seus discípulos. Foi ele que foi atrás. Ele disse: não fostes vós que escolhestes a mim. Ao contrário, eu vos escolhi a vós outros e vos designei para que vades e deis fruto e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto pedis ao meu Pai, Ele vos-lo conceda. Não somos nós que procuramos a Cristo. Não somos nós que vamos atrás de Jesus. É Ele que vem atrás de nós. Não pense que foi você que veio com suas próprias pernas a Jesus. Foi Jesus que encontrou você.
O pecador não é atraído por Jesus pelas suas paixões, pela sua vontade. Eu tenho livre-arbítrio, eu serei de Jesus. Não! Se o Espírito Santo não operar, você não vem nunca. Porque nós somos atraídos pelo pecado. Nós somos atraídos pelo príncipe da potestade do ar. Nós somos atraídos pelas paixões da nossa carne que militam contra o Espírito. Nós só temos condições de vir a Jesus se o Espírito dele nos chamar. Ele disse: não fostes vós que me escolhestes, eu vos escolhi. Pastor é escolhido, profeta é escolhido, é chamado. E João Batista não se julgava um profeta, mas Jesus disse: dos nascidos de mulher, ninguém foi maior do que ele. E ele é mais do que profeta. João Batista era modesto. Ah, seria tão bom que os profetas de hoje fossem como João Batista. Tivessem modéstia, humildade. Não, mas eles querem ser, alguns dizem, eu sou o Cristo. Eu não quero ser pastor, eu quero ser apóstolo. Mas eu não quero ser apóstolo, eu quero ser bispo. Eu não quero ser bispo, eu quero ser arcanjo. Já vão tomar o lugar do arcanjo Miguel. E aqueles que vieram pela manhã, que eu falei sobre este assunto, devem se lembrar daquilo que eu falei hoje. Quando você passa os seus olhos nas páginas das Sagradas Escrituras, você vai encontrar vários termos designados para os ministros do Senhor. Eles são semeadores da palavra. Eles são ceifeiros da seara santa, não é? Eles são pescadores de homens, mas há outros termos também. Eles são pão de cevada rolando da ladeira abaixo. Eles são tição tirado do fogo e eles são também a escória do mundo. Mas eu não vejo ninguém hoje dizer: eu quero ser chamado de a escória do mundo. E você não quer ser chamado também de tição tirado do fogo. Você também não quer ser chamado de pão de centeio descendo ladeira abaixo. Você quer ser apóstolo. Aprenda com João Batista. Ele disse: eu não sou profeta. Mas ele era. E ele era mais que profeta. E sabe por que João Batista era mais que profeta? Não só pela sua modéstia. O rei Herodes tinha pavor de João Batista. Porque ele pregava com ousadia, com intrepidez. E anunciava o pecado do rei. Tu estás transando com a tua cunhada. Os olhos do Senhor estão diante de ti. Tu estás em pecado, e o rei não gostava disso. Tremia nas bases quando João pregava. O rei Herodes, todo poderoso, com medo de um profeta que se vestia, não de terno e gravata, mas de pele de camelo, com um cinto na cintura e não comia picanha, não tomava cerveja nem vinho, era vegetariano. Mel e gafanhoto. Que cardápio horroroso. Seria muito estranho se João Batista viesse aqui hoje em nossa igreja, dificilmente ele seria aceito na membresia, porque ele era estranho. Pastor, ele não é do nosso meio. Ninguém queria sentar ao lado dele. Você jamais queria almoçar com ele. Mas Jesus disse: ele é mais que profeta. Em segundo lugar, sabe por que João Batista é mais que profeta, ou foi mais que profeta? Porque ele não procurou o ofício, foi o ofício que o procurou. Foi Deus que o chamou. E aqueles que se apresentam para o santo ministério da palavra, mas que não são chamados por Deus, não são profetas.
Geralmente, quando um pastor anuncia que vai deixar a igreja, e aqui eu já estou orientando a minha igreja, viu? Isso serve de orientação pastoral, já a partir de agora. Quando um pastor anuncia, eu estou deixando esta igreja dentro de 30 dias, estarei deixando, a notícia corre o mundo. As pessoas vão anunciar nas redes sociais, o pastor Hamilton está deixando a igreja. A primeira coisa que vai acontecer no domingo seguinte, a igreja vai estar cheia de pastores que vieram participar do culto, que nunca vieram aqui, mas virão a partir daquela data, apresentando-se para o ofício. Aprendam. É o ofício que procura, não é o pastor que procura. Muitos são chamados, mas poucos escolhidos. A comissão de sucessão pastoral desta igreja, quando começar a trabalhar, lembre-se dessas palavras que eu digo hoje. Olhem para o auditório. Aqueles pastores que estiverem sentados aqui a partir daquela data, já riscam da lista. Não é assim que o Espírito Santo trabalha. Não somos nós que procuramos o ofício. É o ofício que nos procura. Por isso João Batista era mais que profeta. Meus queridos irmãos, foi assim com Saul. Saul era um sujeito, viu, jovens da minha igreja? Saul era um jovem saradão, bonitão, alto. Não era como o pastor Hamilton de 1,65 m, devia ter mais de 2 metros. E ele estava procurando as jumentas. O pai dele era um homem rico, da tribo de Benjamim. E as jumentas se extraviaram, ele mandou o filho procurar as jumentas. Ele foi procurar e as jumentas se perderam e ele não achou. E o povo de Israel estava pedindo um rei, Deus chamou Samuel, disse, vai atrás, que eu já escolhi o rei. E Deus já tinha escolhido Saul. Saul jamais imaginou que ia ser rei de Israel. Estava procurando as jumentas do pai. E Samuel chamou e ungiu rei sobre Israel. Vocês lembram de Davi? Quando Saul pisou na bola e andou até consultando médium, Deus tirou o trono de Saul e escolheu Davi. E como foi que Deus escolheu Davi? Deus mandou Samuel ir à casa do pai de Davi, Jessé. E chama teus filhos. E Jessé chamou os seus filhos, 7 filhos. Então, quando Samuel olhou para o filho primogênito, Eliabe, disse logo, é esse o escolhido. Aí Deus disse, não é esse. Chama outro. Chama Abinadab, o outro irmão de Davi. Aí Samuel pensou, é esse? Aí Deus disse, não. Então veio Eliabe, Abinadab, Samar, enfim, trouxeram os 7 irmãos de Davi, não era nenhum desses. E Samuel perguntou, o senhor tem mais algum filho? Tem um caçula aí que está cuidando das ovelhas lá, manda chamar. Aí veio Davi, eu acho assim que Davi tinha os cabelos iguais aos cabelos do filho do pastor Zaqueu, ruivo, esvoaçado. Era um jovem, creio que era um adolescente ainda. E quando Davi entrou na sala, Deus disse, unge este aí, o caçula, que jamais imaginou que seria rei de Israel. Deus tem essas coisas. Agora, por que será que Deus fez isso? Por que Deus não disse logo para Samuel, olha, você vai lá na casa de Jessé e vai procurar o caçula, ele será o rei de Israel? Por que ele fez essa apresentação antes dos irmãos? O que é que os irmãos acham? Que os irmãos de Davi gostaram de saber que o caçula ia ser rei?
ódio, inveja, ressentimento. Mas aqueles irmãos saberiam a partir daquela data que o seu irmão caçula seria o rei de Israel. E foi Deus que determinou. E eles teriam que acatar. E quando Deus determina, todos têm que acatar. É assim que funciona. Não adianta levantar-se contra a ordem do Senhor. Você vai quebrar a cara. Vai dar com os burros na água. Nós precisamos de homens de Deus que sejam semelhantes a João Batista. A crise ministerial que nós atravessamos, pensemos seriamente sobre isso. Hoje pela manhã, eu disse aqui que os pastores batistas, prestem atenção nisso, há entre os pastores batistas hoje uma briga. Alguns querem ser bispos, outros querem ser apóstolos. Eu digo para eles, mas gente, vocês estão brigando por bobagem, porque vocês já são bispos. A palavra de Deus usa 3 termos para a mesma função, a mesma pessoa. Por exemplo, quando Paulo escreve ou está falando com os presbíteros de Éfeso, está lá em Atos capítulo 20, versículo 28, ele está falando com os presbíteros da igreja. O que são os presbíteros? Os conselheiros, os mais velhos, os anciãos. E ele diz, vocês presbíteros, o Espírito Santo vos constituiu bispos para apacentardes a igreja de Deus. Ou seja, presbíteros, anciãos, conselheiros. O Espírito Santo determinou que vocês sejam bispos e que vocês apacentem a igreja de Deus. 3 termos. Episcopos, que significa bispo. Aliás, tem uma coisa interessante. Há algumas igrejas que têm bispo e a esposa é bispa. Não existe na língua portuguesa bispa. Não sei de onde tiraram isso. Os professores de língua portuguesa me corrijam aqui. O sujeito é bispo, a esposa é bispa. Não, se é bispo, ela é episcopisa. O termo grego é episcopos. Bispo é episcopos. A outra palavra é presbíteros, ancião, conselheiro. E a palavra que eu mais gosto é poimé, pastor. 3 termos. Funções diferentes para uma mesma pessoa. Então o pastor Hamilton Lindo que vos fala é bispo, é presbítero, é pastor. Para que eu quero ser apóstolo? Já não chega tanta responsabilidade de ser bispo, supervisionar os trabalhos da igreja. Sou membro de todas as comissões de todos os ministérios dessa igreja. Respondo por esta igreja judicial e extrajudicialmente. Vocês querem mais? Ah, o senhor é conselheiro, o senhor é presbítero, tem que se aconselhar. As pessoas têm que se aconselhar com o senhor. É função do pastor. E finalmente ele é pastor, porque ele apacenta, ele alimenta, ele cuida do rebanho. Então os pastores batistas são bispos, presbíteros e pastores. Ainda tem pastor batista querendo ser bispo. Você já é, meu filho. Vai ler a Bíblia, vai estudar. Vai para o seminário, porque agora qualquer um pode ser pastor. Eu passei 5 anos da minha vida estudando teologia. Filosofia, sociologia, antropologia, outras gias, grego, hebraico, inglês, latim. Todas as disciplinas do Velho e Novo Testamento para me tornar um pastor batista. Hoje qualquer um é pastor, basta fazer um curso na internet. E ficam subindo ao púlpito dizendo bobagem, dizendo em nome do Espírito Santo. Nós precisamos de pastores como João Batista, que era profeta, e mais do que profeta. Então Jesus disse, que fostes ver no deserto? Um caniço agitado pelo vento. Mas o que fostes ver? Um homem trajado de roupas finas. Aqueles que vestem roupas finas estão nos palácios dos reis. Então o que fostes ver? Um profeta? Sim, vos digo,
e muito mais que um profeta. Amém.